Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net. Ainda, passados mais de um ano, a época da pandemia do coronavírus, que não passa, não passa, não passa, é um novo normal que a gente vai ter que se acostumar com isso aí, conviver de outra maneira. Para nos falar um pouco disso e outras cositas mais, a psicóloga Elizabeth Maier-Wolf. Tudo bem? Como é que vai? A senhora está na praia, né? Oi, Ricardo. Tudo bem? Sim, estou na praia. Está na praia, onde também trabalha. Trabalha um pouco na praia, de vez em quando está em Porto Alegre, faz um trabalho semipresencial, né? Atendendo seus pacientes da maneira que dá. Alguns eventualmente presenciais, outros via usando redes sociais, esse sistema, plataformas novas de comunicação, né? Foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque o ano passado, logo que começou a pandemia, o Conselho Federal de Psicologia liberou o atendimento em seguidinha, né? Usando o atendimento online. Foi uma grande inovação, um passo à frente, né? Mas, doutora Elizabeth, um ano de pandemia, um novo normal que cada um trata de uma maneira. Alguns diziam que ia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu já estou aí, estamos entrando, já passou mais de um ano. Faz mais de um ano eu vi meus netos, eu acho que foi na primeira semana do mês de março de 2020. Agora só os vejo via plataformas da internet. O que me dói muito, doutora, é que a gente não acompanha o crescimento, o abraço, o beijo, o carinho que a gente tem com todos os nossos, todos aqueles que nos são caros, que a gente podia ter esse convívio e agora não tem. Tudo mudou. Como é que a senhora está vendo isso aí? E já eu vou lhe fazer outra provocação, né? E certamente a senhora vai falar do Freud, que o Freud perdeu uma filha na gripe espanhola, lá em 1917, por aí, essa época. Oi, Ricardo. Bom, primeiro queria agradecer o teu convite, né? É a segunda vez que eu venho aqui conversar contigo, bater um papo sobre isso. Daquela outra vez, fazia pouco tempo que nós estávamos, não fazia tanto tempo, já acho que faz uns 6 meses, mais ou menos, não lembro bem. Mas, assim, quando tu fizesse o convite, eu fiquei pensando o que abordar, né? Porque eu acho que tem tantos vértices para a gente pegar, e eu poderia pegar, por exemplo, como é que eu estou me sentindo, né? Depois de tanto tempo de abstinências, né? Porque eu acho que todos nós estamos aprendendo a conviver com a abstinência, com os limites, enfim, com a quebra da rotina, né? Então, assim, nesse sentido, que eu posso dizer que realmente é um reinventar cada dia, né? Eu acho que enquanto tempos atrás a gente estava lidando com algo assim, não, isso vai passar logo, né? Vamos tolerar. Hoje, a cada dia que passa, a gente sabe que sabe menos, né? Então, eu acho que esse é o grande mote que talvez a gente pudesse conversar, né? Como lidar com o não saber. Como tu disseste, assim, voltando à questão do Freud, né? Isso não é novo. A gente sabe que de tempos em tempos, na humanidade, existem as pandemias, né? E muita gente morreu na gripe espanhola, né?
E o Freud realmente também perdeu, né? Teve essa vivência tão traumática diretamente com ele, que além de todas as restrições, toda a depressão, né, do final da Primeira Guerra Mundial, veio a gripe espanhola, né, que quase como se fosse assim realmente o derradeiro, né, sei lá, o pandemônio, vamos dizer, se a gente puder pensar numa palavra, né? E ali, isso era, acho que era 1920, se não me engano, que ele perde a filha pela pandemia, tá? E ele não pôde velar a filha, não pôde, assim como muitos hoje em dia não estão podendo, né, velar os seus entes queridos, seus amigos. O que parecia muito triste, que era perder um amigo, hoje em dia é triste ao cubo, porque tu perde e tu não pode nem prestar uma homenagem, tu não pode dar um abraço em quem é mais próximo, né? Para ter um acalanto, né? Enfim, a gente vê no Facebook muitas pessoas fazendo as suas homenagens na plataforma, né? Nas redes sociais, que eu acho que é o meio que a gente conseguiu para fazer esse processo esse ritual de luto, né? Então, o que eu vejo nesse momento é a gente precisar lidar com essa tolerância a todas essas dores que nós estamos vivendo, né? Nesse sentido, né, a gente poderia pensar como fazer isso. Eu fiquei pensando o que trazer aqui para, sei lá, além da gente discutir o que está acontecendo, a gente poder pensar no que dá para fazer com tudo isso, né? E aí eu pensei de trazer um pouquinho, assim, primeiro, como é que o Freud pensava, né? Dizer também que nesse momento que ele viveu isso, ele fez uma revolução na teoria, ele mudou a teoria, porque ele encarou de uma forma vivencial um luto que, inclusive, ele disse em cartas a amigos, colegas, ele disse que o luto de um filho é muito difícil de elaborar, né? Então, ele realmente não estava ali tratando com os próprios pacientes, como ele vinha tratando, ele viu nele aquela dor, né? Então, assim, ele ali teve que, ou ele sucumbia, ou ele fazia alguma coisa com aquilo, né? E eu acho que o Freud, sendo um gênio, né, e tendo provavelmente um cabedal de uma estrutura interna, né, muito forte, ele conseguiu fazer daquilo uma construção e uma reformulação da teoria, né? Não que ele deixasse de lado o que ele já tinha visto, mas nesse momento ele se foca mais o instinto de morte, né? E como que a gente lida com a morte, né? Então, assim, ele sobreviveu à morte da filha, à pandemia, à Primeira Guerra Mundial, e ainda iniciou, né? A gente sabe que ele morreu em 1939, né? Recém tinha começado a Segunda Guerra Mundial, então ele passou pelas duas guerras, assim, pode dizer, né? Mas depois dele vieram muitos outros, né? Analistas, psicanalistas, estudiosos, enfim. E eu gostaria de trazer um outro autor, né, que eu acho que trouxe que nesse momento nos traz um jeito de pensar a vida e as coisas de uma forma mais efetiva, talvez, né? Que é o Bion, Wilfred Bion. O Bion ele era médico
e ele trabalhou com grupos de militares que voltavam da guerra, da Segunda Guerra Mundial, com sequelas, tanto emocionais como físicas. Então, ele trabalhou também essa questão de como lidar com momentos muito traumáticos, né? E o que isso afetava nas pessoas. E ele, enfim, ele trouxe um jeito de pensar as coisas que, assim, principalmente quando ele fala em tratamento nas sessões, né, de psicoterapia, de psicanálise, que é o terapeuta entrar numa sessão sem memória, sem desejo e sem necessidade de compreensão, tá? O sem memória dele não significa sem as lembranças, mas é tu poder entrar numa sessão sem ficar pensando que tu vai fazer isto ou aquilo naquele momento, que tu vai dizer isso ou aquilo para aquele paciente. O que te ocorrer naquele momento que tu está vivenciando a sessão ali, a relação com o paciente, é o que vai te trazer uma lembrança daquela história do paciente que ele já te trouxe em outro momento, e tu vai trabalhar essa lembrança que te ocorreu com ele, né, a partir das coisas que ele está te dizendo. E eu estou trazendo isso, eu não vou falar aqui de técnica psicanalítica, né? Mas eu estou trazendo isso porque eu acho que a gente pode trazer isso para a vida, para como lidar com esse momento que a gente está sem saber o que vai acontecer, né? Claro que as nossas lembranças são muito importantes para a gente tolerar, né? Como tu estava contando, tu viste os teus netos faz quase um ano, né? A última vez. Isso. Então, isso. Presencialmente, vamos dizer, né? Fisicamente. Mas tu tem eles na tua lembrança, né? Tua memória, mas nas tuas lembranças. Então, assim, claro que tu precisa delas para lembrar do cheiro deles, lembrar do toque deles, né? Então, isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, se tu ficar só grudado nisso, tu entra numa profunda depressão e tu não faz mais nada. Se tu só ficar nas lembranças do que passou. Então, a gente tem que poder pegar essas lembranças e fazer alguma coisa com elas. Que é, por exemplo, conversar com os teus netos pela plataforma e poder curtir aquele momento, aproveitar aquele momento. Vamos dar um rápido intervalo aqui no programa RicardoOrlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NetRS, Vale dos Sinos, Uruguaiana 26526, no streaming do BATV, bombando para todo o planeta e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com a nossa amiga psicóloga Elizabeth Meyer-Wolf, falando diretamente da praia, não que ela fique todo o tempo na praia, mas ela fica na praia, vem para Porto Alegre, a nossa vida mudou, esse novo normal mudou para todo mundo. Eu agora não posso mais abraçar meus netinhos, mas eu os vejo, talvez eu acho mais do que antes, tá? Toda hora que dá, eu dou uma ligadinha, a minha filha liga, e eles falam comigo pela internet. Nós estamos vivendo, acho que uma comparação, sem medo de errar, como se fosse uma guerra, como se nós estivéssemos na Inglaterra sendo bombardeada, na França, na Itália, na própria Alemanha, que é a guerra mundial mais próxima que a gente teve, né? E que tem muito a ver com os brasileiros, porque nós somos descendentes de italianos, de alemães, né?
tem muito brasileiro que vem da Europa, né? Os portugueses, espanhóis, poloneses, né? Nós temos uma colônia japonesa também muito grande aqui. Então, o Brasil é um país formado por várias etnias, por várias nacionalidades. E aqui o Brasil ficou um país diferente. E esse tempero de vários lugares do mundo criou um brasileiro que é diferente. O Brasil é diferente de outros países do mundo, por ter gente de tudo que é lugar. De norte a sul do Brasil, nós temos várias cores, vários temperos, vários clubes de futebol, várias coisas. Como é que é lidar com isso aí, que, pelo visto, tão cedo não vai voltar a ser como era antes? A gente vai ter um novo momento daqui para frente, vai ser sempre diferente do que foi. Ricardo, eu acho que eu queria pegar isso que tu estava dizendo, assim, do teu luto pela vida que a gente acha que não vai ter mais, né? Que, pelo menos, talvez, na nossa geração aí, talvez não volte a frequentar. Eu até não acredito que a gente não vá voltar a ter um teatro, um cinema, mas nunca vai ser sem a sombra do risco, né? Eu acho que sempre vai ter algum risco ali que nós vamos estar nos protegendo de máscara, então não vai ter aquela liberdade, né, de poder ir para um lugar e só curtir, né? Acho que vai ter. Por outro lado, eu acho que a cabeça da gente é muito flexível. Quando se tem um pouco de saúde mental, a gente cria mecanismos de defesa, como que tu falasse agora há pouco, né? Quando tu tá muito cansado de ver mortes no Facebook, tu não liga o Facebook. E assim, uns podem dizer, bah, mas agora tu vai ficar o quê? Tapado, não vai querer ver nada, não vai querer ver notícia. Mas, bom, em certos momentos, a gente talvez precise fazer algum movimento assim, para se proteger, né? Então, assim como a gente olhando para uma luz do sol, tu vai ter que ter uma proteção, porque senão ela vai cegar o teu olho, tu precisa de mecanismos de defesa para viver com a ameaça o tempo todo, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente é plástico, a gente consegue tolerar, né? Claro, uns mais, outros menos, como interessante, eu ouvi esses dias e muita gente está fazendo essa metáfora, né, de que nós estamos vivendo uma tempestade, né? Todo mundo, estamos todos imersos numa tempestade, mas alguns com barcos mais preparados para a tempestade do que outros. E isso eu falo num sentido econômico, porque muita gente está perdendo seus empregos, já perdeu, estamos em vias de um colapso na economia, né? Já está acontecendo, mas também estou falando de um equipamento mental, né? Psíquico do indivíduo. Cada um de nós tem um equipamento individual para lidar com as adversidades, né? Isso se chama resiliência, né? Ou temos mais resiliência, ou menos, que é tolerar as dificuldades, as agruras da vida, né? Quem tiver um pouco mais de resiliência vai passar por isso menos traumatizado do que outros, né? Além do que, quem vivenciar menos perdas, né? Seja econômica do seu negócio, seja de entes queridos que morrem, né? Então, a gente não sabe. Na verdade, o que tu disseste agora há pouco é assim, quanto mais o tempo vai passando, mais a gente se dá conta que não sabe. Não tem como planejar. Então, se tu conseguir, se a gente conseguir, e aí entra o sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão do Bion,
que seria assim, a gente poder vivenciar cada momento da vida hoje. Vivenciar aquilo que eu acho que tu falaste também uma coisa muito importante. Se por um lado tu não vê teu neto há muito tempo, assim, fisicamente, por outro tu tá vendo mais ele nas plataformas. E eu acho que esse é o caminho, né? A gente poder valorizar o que a gente tem, né? Não é negar o que a gente perdeu. Não é porque não adianta, a gente não vai conseguir, mesmo que tente. Mas poder valorizar aquilo que a gente tem hoje, cada momento, porque eu acho que isso também é muito importante, o que eu tenho ouvido de pessoas dizendo assim, olha, eu não valorizava tanto, sei lá, uma flor, coisas que quando a gente é pequeno, um animal, né? Quando a gente é pequeno, a gente valoriza mais, quando a gente é criança, né? Tu caminha num campo, tu repara naquela florzinha bem pequenininha, que um adulto não repara em geral. E eu acho que nós fizemos esse movimento de retomar essas condições lá da nossa infância e usar elas hoje, né? Da melhor forma possível, como nós podemos, né? Então, se eu pudesse dizer, assim, uma maneira da gente tentar lidar com tudo isso que está acontecendo é procurar enxergar as coisas que a gente pode ter, né? Acho que isso entra também até nas questões dos tratamentos, né? Se uma pessoa vive num interior, né, onde não tinha recurso, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, hoje se pode ter um tratamento, mesmo não tendo perto, na sua cidade ou perto, acesso, né? Então, isso nós temos. Outra coisa, em tratamentos que a gente tem visto, fenômenos interessantes, né? Que, claro que nós perdemos muito do nosso setting. Setting é o que a gente chama de lugar que tu vai ser tratado ou tratar, vamos dizer, numa psicoterapia. Então, é lá o consultório do teu médico, do teu terapeuta, né? Ou até o posto de saúde que vai ter lá uma salinha onde a pessoa vai ser atendida. Isso a gente perdeu, né? Pelo menos em parte. Isso que tu disseste, eu retomei atendimentos presenciais agora, aos pouquinhos, porque nem todo mundo quer, né? Mas a maioria não, né? Mas, por outro lado, a gente está descobrindo outros detalhes interessantes do paciente que não davam para ver lá no consultório, porque agora a gente está na casa do paciente, né? E ele também está, muitas vezes, dentro da nossa casa. Passa o Então, gato, sobe o cachorrinho. Exatamente, exatamente. Então, vem o filho correndo, mãe! Isso, se perde um pouco para muitos pacientes a privacidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ganha-se em intimidade, né? E nós, terapeutas, estamos tendo que lidar com isso, porque o paciente se desnuda na nossa frente, mesmo no nosso consultório, né? Mas nós não, nós temos toda uma proteção do setting, né? Ele conhece o nosso consultório, o nosso jeito, mas tem detalhes que a gente teve que vivenciar e está tendo que lidar, né? Que não que são novos, que são inusitados. Então, se por um lado a gente perdeu, né? Por outro, a gente está tendo uma oportunidade de construir coisas novas, né? E acho que isso é único, né? É muito triste, a gente está vivendo muitas perdas, mas também a gente tem que poder ver que existem nuances que a gente está podendo valorizar, né? Pequenas coisas da vida que a gente está valorizando como a gente não valorizava, né? Doutora Elizabeth, não podemos se entregar para os homens, né? Essa é a verdade. O que todos nós temos que fazer é procurar outras coisas, ver novos filmes, procurar nas redes, tem vários, aí tem Netflix, tem Prime Video, tem a Disney, tem cabo, tem internet, tem vários lugares.
um bom livro que tu deixou, tu lesse ele quando tu era adolescente, vai lá ler de novo. É um negócio bacana de fazer, né? E tantas outras coisas que dá para fazer, né? Da gente retomar, né? Nesse sentido, eu fiquei pensando agora, né? Que é interessante. A outra vez que tu me convidou, eu fiquei preparando muito o que eu ia dizer, muito preocupada e tal. E agora eu pensei, não, eu não vou preparar grande coisa, porque eu quero bater um papo com ele, né? Isto é poder aproveitar o momento. Porque eu acho que se há uma coisa que a gente está valorizando, são os vínculos. Né? A gente está mais distante fisicamente, mas parece que a gente está mais próximo vincularmente, dando mais valor aos vínculos. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que pensar, que também segue mais ou menos por aí, é que a gente está vendo, eu não sei tu, mas eu estou vendo um momento também meio único de que as pessoas que estão um pouco mais privilegiadas, como nós, que podemos ter um Netflix, né? Podemos ver filmes, podemos estar indo Porto Alegre Praia ou Porto Alegre Serra, né? Além de podermos valorizar que somos privilegiados, também está havendo muito mais redes de apoio às pessoas mais carentes. Eu tenho visto, eu me mobilizei. Antes eu não tinha tempo, era muita coisa, agora eu arranjei um tempo para poder fazer ações, né? Seja pensar em intervenções, enfim, mas que eu vejo que as pessoas estão se unindo para dar um suporte, dar um apoio a quem tem menos condições que nós, e está sofrendo, está com um barco mais frágil para lidar com essa tempestade, né? Então, eu acho que os vínculos são a coisa que está nos segurando nesse momento. Doutora Elizabeth Meyer-Wolf, obrigado mais uma vez por falar aqui no programa ricardoorlandini.net. De nada, adorei, muito obrigada pelo convite, é sempre bom bater um papo aqui contigo. Você assiste o programa ricardoorlandini.net no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, 26, 526, Vale dos Sinos e Uruguaiana, no streaming do BATV e em nossas redes sociais. Até o próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.